Bom dia, primeiro ano. Todos sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre função exponencial. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho sobre exponenciação e vamos conhecer algumas propriedades, tá? São mais ou menos 6 propriedades aí que nós devemos conhecer para familiarizarmos com os conteúdos, beleza? Então nós temos aí nesse quadrinho azul A elevado a N. Lembrando que o meu A é a base e o N é o expoente. O N, ele mostra quantas vezes a base vai se multiplicar, quantas vezes a base vai repetir se multiplicando. Observe nas setas verde que eu tenho A elevado a N. Então, a minha base A, ela vai se repetir N vezes. Ela vai se repetir conforme o número que o N representar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a primeira propriedade, numa multiplicação de mesma base. A vezes A. Né? Esse A é o número, né? Você vai ver no próximo slide. A vezes A. A elevado a uma potência M vezes A elevado a uma potência N. Tá? Então, quando eu tenho a mesma base se multiplicando, a propriedade me diz que eu repito a base e somo os expoentes. Então, A vezes A, eu vou repetir A e eu vou somar M mais N. Um exemplo aqui, 2 vezes 2, o 2 é a mesma base, né? 2 e 2, então eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 3 é igual a 2 elevado à quinta potência, ou 2 elevado a 5. Tá? Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, onde eu tenho uma divisão A por A, né? Um número pelo mesmo número, a mesma base. Então, quando eu tenho a mesma base dividindo, então, o que eu faço? Eu vou repetir a base vai subir, vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N, então isso é igual a AM menos N. Tá? Um exemplo aqui, 3 dividido para 3, isso, 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado ao cubo, isso, eu vou repetir o 3, vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 5 menos 3, que dá 2. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Ok? Mais uma propriedade, A elevado a M, que está elevado a N. Quer dizer, A está elevado ao expoente, que está elevado a um expoente. Então, na propriedade me diz que eu repito a base e multiplico os expoentes. Quando eu tenho um expoente elevado a um expoente, eu repito a base e multiplico os expoentes. Tá aí um exemplo. 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir a base, 2, e vou multiplicar 3 vezes 2, que é os expoentes, que dá 2 a sexta, que é igual a 64. Ok? Vamos mais uma propriedade. A vezes B elevado a M. Ou seja, o A e o B está elevado a M. Então, a minha propriedade diz que o A e o B estão elevado a M. Ou seja, M é expoente dos dois fatores. Tá aí um exemplo. 2 vezes 1 elevado ao quadrado, ou seja, o 2 está elevado ao quadrado, o 1 está elevado ao quadrado, e aí 2 ao quadrado 4, 1 ao quadrado 1, 4 mais 1 igual a 5. Mais uma propriedade, quando eu tenho A elevado a menos N, gente, aqui
é uma propriedade muito importante. Eu posso falar com certeza que essa é a propriedade mais importante que tem. Quando eu tenho um expoente negativo, eu não posso ter expoente negativo. Então, o que eu faço? Eu vou ter que usar uma ferramenta. Eu vou chamar essa ferramenta de número 1. Então, eu vou colocar o 1 como numerador e vou abaixar a elevado a n como denominador. E observe que o n ele fica positivo, ok? Então isso é muito importante. Eu coloco um como numerador e abaixo o meu a elevado a n como denominador para que o n fique positivo. Tá aí um exemplo: 3 elevado a menos 2. E aí eu coloco 1 como numerador e abaixo 3 elevado a menos 2. O 2 vem positivo. 3 ao quadrado é 9 e aí o resultado é 1/9, ok? Mais uma propriedade, eu tenho a elevado a m sobre n, quer dizer, o meu expoente é um número racional. Então é o seguinte, eu vou repetir a base, vou repetir o meu a, e o número de cima vem para baixo, para dentro da raiz, e o n que está embaixo vai para cima no índice, ok? Então, ou seja, o de cima vem para baixo e o de baixo vai para cima, e aí fica raiz de a, né, uma raiz n de a elevado a m. Ok? Gente, essa propriedade também é uma das mais importantes. Então eu chamo a sua atenção para ela, tá? Então, quando eu tenho um número elevado a m sobre n, ou seja, uma fração, tá aí o jeito que eu preciso resolver, tá? Então fica a elevado a m sobre, aí dentro de uma raiz índice n. Então, quando eu tenho aí o exemplo, 8 elevado a 2/3, ou seja, 8 elevado a uma fração, 2/3. Então, o de cima vem para baixo, ok? 8 ao quadrado, e o de baixo vai lá para o índice da raiz, ok? Então, fica aí, raiz cúbica de 8 ao quadrado. A gente sabe que 8 ao quadrado é 64, e a raiz cúbica de 64 é igual a 4, ok? Então, tá aí, galera, muito fácil. Mais uma propriedade, eu tenho a dividido por b elevado a m, ou seja, o m é expoente tanto de a e tanto de b. Então, fica assim, a elevado a m sobre, né, ou dividido por b elevado a m, ok? Vamos dar um exemplo. Tenho 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então tem 3/2 elevado ao quadrado. O quadrado é tanto do 3 e tanto do 2, ok? Pessoal, e a gente conversa em sala de aula. Muito obrigado.